Um acidente fatal no Brasil deixa um bairro em chamas. Parecia que uma bomba tinha explodido. Os dados da caixa preta são confusos. Olha só o motor número 2. A potência está em toda parte. Eu estava perplexo, porque aquilo não era para acontecer. Para esclarecer o acidente do voo TAM 402, investigadores vão tentar algo diferente. Vamos ver o que temos. Algo que nunca fizeram antes. E mostrou ser revelador. Essa não. Não me diga. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Carnificina em São Paulo. São Paulo, no Brasil, é a maior cidade da América do Sul. Com 16 milhões de habitantes, o trânsito é muito lento pela manhã. O trânsito nos céus também é intenso. Os bairros residenciais ficam muito próximos do aeroporto de Congonhas, um dos aeroportos mais movimentados do Brasil. Jorge da Silva e família moram bem perto do terminal do aeroporto. Minha família sempre morou nesse bairro, né? Nós todos. Mesmo após ficarmos adultos, casarmos, fomos saindo da casa dos pais, mas fomos comprando casas nas imediações. Todos os dias, mais de 500 voos pousam e decolam desse aeroporto. A gente é criança, ver um avião passando traz uma coisa de liberdade, vontade de voar. Então, ver aquela máquina voando é uma coisa fantástica. 31 de outubro de 1996. Hoje, 89 passageiros se preparam para um voo rápido de São Paulo ao Rio de Janeiro. Eles voam pela companhia aérea TAM. A empresa brasileira acabou de ganhar um prêmio de melhor companhia aérea regional e quer que todos saibam. O número 1 pintado no avião fazia parte de uma campanha que a TAM fazia naquele momento, de propaganda da sua atividade e, logicamente, da sua aeronave. Tá bom, eu tenho que desligar. Eu já embarquei. Está bem. Regina Lemos é uma jornalista brasileira. Ela está a caminho do Rio de Janeiro para cobrir um desfile de moda. Minha irmã foi sempre uma pessoa que se destacou, né? Ela foi editora da revista Marie Claire, estava agora na Mais Vida, fazendo o lançamento dessa nova revista, sempre. Ela viajava bastante, fazendo coberturas, reportagens, entrevistas, né? Bom dia. Como vai? Ótimo. Um dos pilotos mais experientes da TAM está no comando. José Antônio Moreno tem quase 6.500 horas de voo. Checklist pré-voo? Sim, comandante. Já fiz. Ótimo. Peça autorização para a torre para o acionamento dos motores. Tá bem. O copiloto Ricardo Luiz Gomes é menos experiente. Com 27 anos, ele se qualificou para pilotar o Fokker 100 há uma semana. São Paulo, TAM 402, solicitamos permissão para ligar os motores. TAM 402, permissão para ligar motores. Dê a partida. Ligando o número 1. Ligando o número 2. O jato de voo regional é equipado com 2 motores Rolls-Royce. Tá bom, eu já vou desligar. Ronaldo Jenkins não é só irmão de Regina. Ele também é perito em aviação. É um voo curto, né? Mais ou menos 35, normalmente daqui de São Paulo para o Rio. E você tem praticamente 5 voos por hora. Quer dizer, então é um trecho muito movimentado. TAM 402, permissão para decolar, pista 17 direita. Muito bem, vamos lá. Potência de decolagem. São 8h26 da manhã. O voo 402 está em curso. Conforme percorremos a pista, aceleramos a aeronave até um ponto que chamamos de V1.
Essa é uma velocidade de decisão em que a tripulação do voo toma a decisão de rejeitar a decolagem, ou seja, de abortar a decolagem ou continuar com o que resta da pista. Conforme acelera pela pista, a tripulação recebe um aviso. Ei, o que é isso? Acionou? Você viu? O autothrottle acionou. Um único aviso sonoro não tem qualquer consequência durante a operação de decolagem. A essa altura, não seria o suficiente para abortarem a decolagem. Outros 2 sinais avisam que o problema está afetando também o outro motor. O autothrottle acionou. A aceleração manual. Eles terão de ajustar a potência do motor manualmente. Eles poderiam continuar a decolagem no modo manual, nada para ficar alarmado a essa altura. V1, girar. Parece uma decolagem rotineira. Naquele momento, a aeronave está subindo, a posição do bico está subindo, a aeronave está acelerando e a altitude está aumentando. Esses eram parâmetros bons e positivos. Não. E então, a menos de 150 metros no ar, o avião inclina perigosamente para a direita. O comandante precisa equilibrar o avião rapidamente. O momento não poderia ter sido pior. A energia da aeronave está se dissipando, a velocidade do ar a uma taxa de 1 metro por segundo. Velocidade é vida. Então, determinar o defeito é extremamente importante em se tratando do tempo. Os esforços do comandante começam a surtir efeito. As asas voltam a se equilibrar. O que foi isso? É um breve alívio. A velocidade do ar cai perigosamente. Pior, o comandante não consegue manter o equilíbrio do avião. Deve ter sido uma sensação terrível para a tripulação daquele voo naquele momento. Apenas 25 segundos após a decolagem, o voo 402 atinge o solo. De repente, o bairro do Jabaquara está em ruínas. Um avião de passageiros caiu do céu. Casas estão destruídas. Ruas estão em chamas. Equipes de emergência chegam rápido, mas há pouca esperança de que alguma das 95 pessoas a bordo tenha sobrevivido. Calcula-se também que haja muitas vítimas no solo. A notícia do acidente terrível se espalha rapidamente. Meu irmão falou via telefone: um avião caiu sobre sua casa, venha correndo para cá. Jorge da Silva volta correndo para casa sem saber o que esperar. O meu irmão é meio piadista. Eu não acreditei a princípio, mas a voz dele expressou o terror. Os pais de Jorge estão presos no centro do desastre. O casal de idosos descobre que o caminho deles está bloqueado. A rota de fuga consumida pelo fogo. Meu pai disse que olhou para trás e só viu o quarto sendo destruído. Aí eles desceram rapidamente para o térreo da casa e ele viu as chamas na frente. Se eles não saírem logo, pode ser tarde demais. Jorge da Silva chega em casa e vê uma cena de destruição. O bairro está em chamas e ele não sabe se os pais estão vivos ou mortos. Meus pais! Você os viu? Parecia que havia acontecido um bombardeio. Eram chamas altas, muita fumaça e pedaços de metal retorcido. Então era uma visão terrível. É coisa que eu só havia visto em TV, em cenários de guerra. O combustível do avião acendeu um inferno.
ainda havia como um rio de fogo. No meio da rua existia aquela chama, isso fez com que queimassem alguns carros que estavam estacionados ali. É difícil compreender que você está ali e que aquilo é real, que está acontecendo de fato. Os Silva escapam por milagre pelos fundos da casa. Mais tarde, eles se reúnem com a família. Eu estou bem. Foi um momento muito emocionante, é difícil descrever assim. Em pouco tempo eu fui da sensação de tê-los perdido, de que eles morressem, tivessem morrido, e encontrá-los. Aquilo ali foi um renascimento, foi uma coisa fantástica. Outros não tiveram tanta sorte. Muitos vizinhos de Jorge estão feridos. 4 deles mortos. O acidente também matou todas as 95 pessoas que estavam a bordo do avião. Quando eu recebo o telefonema do meu filho, dizendo que tinha saído na televisão que a Regina, minha irmã, estava dentro do avião. Então, sabia que não tinha sobrevivente, então tive a certeza naquele momento que ela tinha morrido. Logo após o desastre, solicitam que Jenkins investigue o acidente da TAM para uma seguradora. A morte da irmã torna isso impossível. Tive que entrar em contato com a resseguradora dizendo que eu não poderia desenvolver o trabalho, tendo em vista que eu tinha um envolvimento emocional com o caso. Em todo o Brasil, o acidente terrível começa a se tornar conhecido. É o pior acidente aéreo na história de São Paulo. Essa tragédia ela foi um fato marcante na história do Brasil. Por ser no meio da cidade, principalmente da maior cidade do país, causou uma grande comoção. Investigadores de acidente aéreo da Aeronáutica chegam ao local do acidente. O Major Carlos da Conceição lidera a equipe. Então, lá chegando, realmente era uma área de devastação total. E saiu levando tudo que tinha pela frente, casas, carros e tudo mais. E isso era uma área como se tivesse uma guerra ali. Logo ele percebe que o acidente poderia ter sido mais devastador. Pelo menos as crianças já estavam na escola. O voo 402 caiu a menos de 100 metros de uma escola de ensino fundamental, onde 800 alunos estudavam no turno da manhã. Assim, realmente foi uma surpresa ter tão poucas... a rua estar vazia, tão poucas vítimas. Por alguma razão inexplicável, naquele momento, poucas pessoas caminhavam por aquela rua. Fiquem à vontade. Não queremos perder nada. Recuperar todos os destroços será um processo demorado, mas para os investigadores é um passo importante. Inicialmente é você localizar as peças do avião, as partes do avião. Os 2 motores, trem de pouso, asa direita, asa esquerda, a parte da empenagem da aeronave, que o avião estava realmente completo ali. Ou se ele tinha desprendido alguma parte antes. Então você começa a montar esse quebra-cabeça. Na casa dos pais de Jorge da Silva, a equipe de recuperação faz uma descoberta incrível. O trem de pouso do avião atravessou o telhado e esmagou a cama do Silva. Eles escaparam da morte como que por um milagre. O trem de pouso, soube depois, ele pesa cerca de 2 toneladas. Se meus pais estivessem ali, eles seriam mortos. Peça por peça, todos os componentes principais do avião são encontrados no local do acidente. Tá legal. Parece que temos todo o avião aqui. É uma confirmação importante de que o avião não perdeu nenhuma peça no ar. Sabemos que a aeronave decolou a uma altitude muito, muito baixa. O principal culpado nesse tipo de ocorrência poderia ser a perda de propulsão. Carlos da Conceição examina os motores Rolls-Royce no local do acidente, à procura de sinais de falha.
Mas danos no fundo dos dois motores dizem que eles estavam girando a alta velocidade quando o avião atingiu o solo. Queimando e girando. Esses motores estavam ótimos. Descartar uma causa em potencial é um passo na direção certa, mas os investigadores precisarão de mais provas antes de apontar o que derrubou o voo 402. Então me explica, nós vamos até aquele ponto ali? Pode manter as pessoas longe, por favor? Espectadores se aglomeram no local do acidente em São Paulo, onde 99 pessoas perderam a vida. A cidade declarou 3 dias de luto. O presidente do Brasil promete uma revisão de segurança em todos os aeroportos da cidade. A pressão por respostas é intensa. Foi a primeira vez que eu investiguei um acidente desse tipo. E realmente é muito difícil. Muito bem. Então, ele estava inclinando para a direita e desse jeito. Testemunhas dizem aos investigadores que o avião estava inclinando acentuadamente para a direita pouco antes do acidente. Sempre que se tem declarações de testemunhas que descrevem a aeronave inclinando ou balançando ou qualquer observação de movimento na superfície de controle de voo, isso aguça o interesse do investigador. Escombros espalhados no local do acidente no Jabaquara confirmam as declarações da testemunha. A asa direita ficou cravada em um prédio esse primeiro impacto. Essa aeronave bateu numa situação nesse sentido, né? Basicamente na faca. Uma inclinação acentuada para a direita teria feito as asas perderem força de sustentação e colocado o avião em um mergulho. Mas por que o avião faria uma inclinação tão acentuada? Os investigadores querem saber se houve um problema com as superfícies de controle do avião, os flaps e slats que os pilotos estendem das asas durante a decolagem. Se a tripulação não ajustou os flaps corretamente, isso pode explicar a trajetória fatal do voo 402. Sabemos que uma falha em posicionar os flaps ou configurar a aeronave de acordo para a decolagem provocaram muitos acidentes. Eles focam no mecanismo que movimenta os flaps para dentro e para fora. Medições precisas devem dizer se a tripulação da TAM cometeu um erro fatal. O que eles descobrem descarta essa possibilidade. 8 graus é onde deveria estar. O avião foi ajustado adequadamente para a decolagem. Muito bem, anote aí. 8 graus. Isso não está nos ajudando. Os investigadores terão de procurar em outra parte. Verifique os registros. Eu quero saber tudo o que os pilotos fizeram nas últimas 24 horas. O piloto era bem treinado? Estava descansado? Havia comido nas últimas horas? Tudo o que faz funcionar a interação homem-máquina. Queremos descobrir o que entrou nessa máquina antes do acidente. Registros perfeitos. Uma revisão ampla dos registros da tripulação não revela nenhum alerta. A tripulação estava bem descansada e qualificada para pilotar o avião. Um bom investigador pegará cada pedaço de evidência que conseguir reunir e fará um quebra-cabeça. E juntará as peças desse quebra-cabeça para se encaixar ao cenário em vez de tentar fazer o cenário se encaixar na falha. Os investigadores esperam que as caixas pretas preencham algumas peças que faltam. Isso está em bom estado. O gravador de voz da cabine parece promissor, mas o gravador de dados de voo que registra as operações dos sistemas da aeronave está muito queimado. Tomara que não esteja tão ruim quanto parece. Não estava com aquela cor laranja que é característico das caixas pretas. Ele estava completamente numa cor cinza, porque ele sofreu a ação do fogo. Era uma preocupação se as informações ali contidas estavam preservadas ou não. Vamos, tenho que mandá-las para os Estados Unidos. O Brasil não tem um laboratório equipado para analisar o gravador danificado. Então é preciso enviá-lo a outro lugar.
era um gravador de voo fabricado nos Estados Unidos. Então, era lógico trazer o gravador aos Estados Unidos para análises. Dennis Grossi logo é recrutado para a equipe. Ele é investigador da Agência Nacional Americana de Segurança nos Transportes. Obrigado pela ajuda no caso. Imagine. Valeu. É um prazer ajudar. Ele também é um dos principais especialistas do mundo em gravadores de voo. Vamos ver se vai funcionar como deveria. Mas com esse gravador, ele enfrenta um novo desafio. É um dispositivo digital. E em 1996, a tecnologia digital não era muito comum. Tínhamos uma vasta experiência com gravadores de fita, mas não tínhamos experiência com gravadores digitais. Além de estar bastante danificado pelo fogo, então achamos prudente levar ao fabricante para usar a habilidade que só o fabricante tem para abrir e acessar a memória do dispositivo. Muito bem, vamos lá. Os dados poderiam ser uma sorte inesperada para a investigação. Bem devagar. Mas acessá-los é um trabalho delicado. Sempre há essa preocupação. O dispositivo estará destruído ou estará intacto? Nós sempre nos perguntamos qual será o estado da memória, sabe? Acabaremos de mãos vazias ou teremos uma prova viável? Parece promissor. Vamos torcer. Os chips eram tão frágeis que poderiam quebrar. Se o chip quebrar, já era. Ou se os chips saírem da placa, então teremos de fazer uma recuperação em nível do chip, o que é muito difícil. Eles conectam o dispositivo a um computador e tentam fazer o download. Isso sempre demora tanto assim. Os dados sobreviveram. Nunca duvidei disso. A proteção ao incêndio e a proteção a impactos funcionaram. Estávamos muito felizes àquela altura. O Brasil todo quer saber por que o voo 402 caiu. Em algum lugar dos dados carregados, os investigadores poderão achar a resposta. Passaram-se 3 dias desde a queda do voo 402 da TAM na decolagem. Agora, com a ajuda dos dados da Caixa Preta, logo os investigadores poderão saber o motivo. O gravador de voo registrou dezenas de parâmetros sobre o voo curto do Fokker 100. Esse gravador específico tinha 106 parâmetros. São 106 sensores na aeronave que dão informações. Então é muito importante foi muito importante essas informações iniciais para o nosso trabalho. Não. Mas será o suficiente para dizer a eles por que o avião ficou fora de controle tão repentinamente? Conforme estudam os dados, os investigadores imediatamente notam algo estranho. Veja o motor número 2. A energia está por toda parte. O fato de a propulsão aumentar e diminuir, e depois finalmente propulsão total era muito confuso. Por que isso aconteceria? Depois de ficar instável várias vezes, o motor finalmente atingiu potência total, o ajuste normal para a decolagem. Não estava tão claro exatamente o que causou isso. Poderia ser um sistema automatizado com defeito que fez isso acontecer ou uma atividade da tripulação. Pode levantar os dados dos reversores de impulso? Há outro parâmetro que os investigadores querem ver.
Tá bom, então você viu alguma coisa se movendo na parte de trás do motor? Uma testemunha contou aos investigadores que viu um dos reversores de empuxo do avião funcionar pouco antes do acidente. Reversores de empuxo são como conchas que se abrem no pouso para redirecionar o fluxo da exaustão do motor, empurrando-o para frente e ajudando o avião a desacelerar. Os pilotos nunca os usam no ar. As testemunhas viram as conchas abrindo e fechando e depois, finalmente, abrindo. Realmente foi uma surpresa geral para todos, porque o reverso é um freio aerodinâmico para você usar no pouso. Por que abriria na decolagem, né? Se o reversor de empuxo abriu no voo, poderia causar facilmente o tipo de inclinação acentuada para a direita que condenou o voo 402. Para os investigadores, o relato da testemunha não é o bastante. Eles precisam de provas concretas. Logo encontrarão isso nos dados de voo. Ali. Logo após a decolagem, o reversor de empuxo direito se movimenta para trás e para frente 2 vezes e depois fica aberto. Isso não deveria ser possível. Eu fiquei espantado, porque isso não era para acontecer, principalmente em uma fase crítica do voo como a decolagem. O sistema de reversor de empuxo inclui um recurso de segurança que previne sua abertura no ar. As rodas do avião devem estar firmemente no chão antes de as conchas abrirem. Havia uma chave na roda do avião que, quando o avião tocava o solo, a roda comprimia essa chave e permitia que os pilotos abrissem manualmente os reversores de empuxo. Isso era calculado. Companhias aéreas no mundo todo usam aeronaves Fokker. Se houver uma falha de projeto no sistema de reversor, as vidas de milhares de pessoas podem estar em perigo. É extremamente importante que os operadores saibam de qualquer falha para que possam aplicar esse conhecimento à operação da frota. American Airlines e US Airways eram grandes operadoras do Fokker. Era fundamental que a informação chegasse ao mundo todo e a todos os operadores. Investigadores testam os acionadores que movimentam os reversores, procurando uma falha que possa explicar o motivo de um deles ter aberto durante o voo. Mas não há qualquer sinal de mau funcionamento. O movimento dos reversores de empuxo era um grande mistério no início. Eles também testam a parte eletrônica, que detecta quando as rodas do avião estão em segurança no solo. Eles precisam checar cada circuito. O esforço exaustivo vale a pena, com a descoberta de um sensor com defeito. Estava falhando intermitentemente, sinalizando para o reversor abrir e fechar. O resultado foi o caos na cabine. A falha no sensor era intermitente. Então, as conchas abriram e fecharam. E fizeram de novo. Toda vez que as conchas abriram e fecharam, uma inclinação era aplicada à aeronave. Cada uma dessas inclinações tiveram de ser corrigidas pelo comandante. Era uma situação muito tensa, bem dinâmica, a uma altitude bem baixa e um ambiente com velocidade aérea muito baixa. Mas há um problema importante que os investigadores descobriram. O Fokker 100 tem uma rede de segurança adicional que deveria ter mantido o avião a salvo, mesmo depois de o sensor ter falhado. Se um reversor de empuxo com defeito é acionado na decolagem, a potência do motor afetado deve cair para marcha lenta automaticamente, para evitar que o reversor haja como freio. Nenhum alarme soa na cabine, mas o sistema de segurança é acionado imediatamente. Os pilotos não têm de fazer nada. Se houver um acionamento involuntário do reversor de empuxo, o sistema diminui automaticamente o nível de empuxo para marcha lenta e então, sem qualquer envolvimento da tripulação de voo. O Fokker 100 tem potência suficiente para decolar com segurança com apenas um motor. A pergunta permanece: por que o voo 402 não se afastou de Congonhas em segurança? Muito bem. Pode avançar. A gravação de voz na cabine pode ser a única esperança dos investigadores de achar a resposta. Muito bem, vamos lá. Empuxo de decolagem.
para a decolagem. Os investigadores ouvem atentamente os sons capturados na cabine do voo 402. No momento que nós iniciamos a escuta dessa fita, estava tudo aparentemente normal durante o início dessa decolagem. Os equipamentos, os pilotos, tudo dentro da normalidade. Ei, sabe o que é isso? E então, 4 segundos depois, a tripulação recebe um aviso. Acionou, você viu? O autothrottle acionou. É uma falha pequena. Não deve ser importante. O comandante Moreno, ele fala calmamente para o copiloto, porque ele sabia que era um piloto novo no equipamento. Aí ele fala calmamente para o copiloto, o autothrottle está fora. Ele continua na decolagem. Por que ele fala calmamente e não toma nenhuma atitude? Porque a saída do canal de autothrottle era item que não impedia a decolagem. Conforme o avião acelera na pista, os pilotos parecem perfeitamente no controle. Girar. Mas logo após a decolagem, os ânimos na cabine mudam radicalmente. Parece que ele está mexendo em alguma coisa. Está travado. O que está travado? Desliga ali em cima, autothrottle, puxa aqui. Está desligado. Parece que a tripulação achou que o problema fosse o autothrottle. Os pilotos não mencionam o reversor em nenhum momento. Estão focados no autothrottle e parecem lutar com os controles na cabine. Desliga ali em cima. Aqui também. Tá desligado, tá desligado. Não soou nenhum alarme dizendo que o reversor havia acionado. Meu Deus! TAM 402, falha no autothrottle, tripulação confusa. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Fica claro aos investigadores que a tripulação estava confusa, mas eles ainda não sabem o que a tripulação estava fazendo naqueles últimos segundos decisivos. Você quer esclarecer o que de fato aconteceu para que não aconteça novamente? Para descrever uma cena mais detalhada, Dennis Grossi tenta algo novo. Ele combina os dados do voo com a gravação de voz da cabine para criar uma animação em tempo real do voo. A velocidade na hora da decolagem era 235 quilômetros. É algo que, àquela altura, a NTSB nunca havia feito e provou ser bastante revelador. Vamos ver o que descobrimos. Você tem como avaliar segundo a segundo o que aconteceu nesse acidente. Que nos ajuda muito, é a reprodução real do que aconteceu. A nova animação revela um detalhe estarrecedor sobre como a tripulação reagiu quando o reversor acionou. Não! Está travado! Pare. Ele deve estar reagindo ao movimento do manete. Não. O automático movimentou para a marcha lenta como deveria fazer. A perda repentina de empuxo no motor direito indica que o sistema de segurança respondeu corretamente quando o reversor acionou. Desliga ali em cima, o autothrottle, puxa aqui. Está desligado. Mas os pilotos interpretam erroneamente o movimento do manete. Ah, essa não. Não me diga. Eles pensam que é uma falha, que o autothrottle com defeito está cortando a potência do motor. De forma trágica, eles tentam interferir no sistema. Acho que o copiloto está colocando de propósito o motor de volta à potência total. Eles, na verdade, acabaram com o reversor de empuxo totalmente aberto e com potência total no motor, onde os reversores de empuxo estavam abertos. Desliga ali em cima. Aqui também. Tá desligado, tá desligado. Com um motor com propulsão total e outro em reverso total, o avião rapidamente inclina de forma acentuada em um mergulho fatal. Ah, não! Não! Meu Deus! Retornando o motor de volta em potência total. Não tiveram mais chance. A animação ajuda a revelar que as ações da tripulação tiveram um papel trágico no acidente do voo TAM 402.
Mas isso levanta questões novas também. Por que a tripulação ficou tão confusa com um sistema automático projetado para ajudar a salvar o avião deles? Ainda falta uma peça do quebra-cabeça. E veio um pensamento. Por quê? Como isso aconteceu? Como a tripulação não entendeu o que estava acontecendo com eles? Vamos ver quanto tempo gastaram treinando para isso. Carlos da Conceição quer saber como a companhia aérea treina seus pilotos para lidar com acionamentos acidentais do reverso. Treinamento da abertura do reversor. Nós descobrimos que a TAM fez uma consulta informal à Fokker se haveria necessidade de treinamento de abertura de reverso na decolagem. Taxa de falha extremamente rara. A resposta da Fokker é peça-chave desse quebra-cabeça. A falha é tão rara que não fizeram treinamento para isso. Formalmente, a Fokker respondeu à empresa que não haveria necessidade, porque a probabilidade de acontecer uma abertura de reverso na decolagem seria muito pequena e que não haveria necessidade desse treinamento. A Fokker estimou que a chance de tal falha era menos de 1 por 1 bilhão de horas de voo. Desliga ali em cima, o autothrottle. Puxa aqui. Está desligado. A confusão dos pilotos começa a fazer sentido. O fato de a tripulação não saber o acionamento do reversor de empuxo puxaria o throttle de volta. Nesse caso, essa falta de treinamento colocou a tripulação do voo numa situação ruim. Desliga ali em cima, aqui também. Tá desligado, tá desligado. Confuso e não treinado, o copiloto restaura a potência total que ele pensa ser necessária para a decolagem. Infelizmente, eles não tinham informações suficientes para tomar as decisões certas no momento certo. Há um outro mistério preocupante para solucionar. O que deu errado com o sistema de segurança? Esse sistema de segurança deveria ser à prova de falhas. O copiloto não deveria dominar a automação e empurrar o manete para a potência máxima. Mas ele fez exatamente isso. A questão é, como? Os manetes estão aqui. Os investigadores identificam os componentes do sistema de segurança, incluindo o cabo que puxa o manete de volta durante um acionamento acidental. Ele vai do manete até o reversor. Era muito importante, na realidade, examinar o cabo, o estado em que ele estava e ver por que os throttles se comportaram daquela maneira e o manete se comportou daquela maneira também. Isto se conecta ao reversor com defeito? O cabo está em bom estado, exceto por um problema. Ele se solta em um ponto de conexão. É uma descoberta confusa. O cabo é projetado para suportar impressionantes 632 libras de força. Não sei como o piloto puxou com tanta força. Vamos fazer um teste. Eu quero tentar uma coisa. Os investigadores decidem testar um cabo idêntico. Eles puxam o cabo dos dois lados. Não só onde ele se conecta aos manetes, mas também do lado oposto, onde ele se liga ao reversor de empuxo. Logo vão descobrir exatamente a força real do sistema de cabo. O sistema de cabo de segurança do Fokker 100 se estica conforme é puxado cada vez com mais força. E então, quando atinge 900 libras de força, ele não suporta mais. Falha. O cabo, na verdade, falhou em uma desconexão rápida, fornecida para permitir manutenção. Então, você pode desconectar e reconectar bem rápido. E, na verdade, isso revelou ser o ponto fraco no sistema. Mas mesmo com o elo fraco, o cabo suportou mais força do que o copiloto sozinho poderia ter aplicado.
E com relação a limites de produto, uma das primeiras questões que eu teria é como eles foram superados, como esse componente falhou, na verdade. Os investigadores propõem uma nova hipótese surpreendente para explicar o que aconteceu. Começou com a falha elétrica. Um sensor com defeito destrava o reversor de empuxo do lado direito. O autothrottle desconecta para que o sistema de segurança possa assumir o controle da potência do motor. Após a decolagem, o reversor aciona. Não. O sistema de segurança reduz a potência do motor, mas a tripulação não sabe o que está acontecendo e não há alarme na cabine. Desliga ali em cima. Tá desligado, tá desligado. Meu Deus. 3 vezes, o sistema de segurança retrai a potência. E 3 vezes, o copiloto coloca os motores de volta à potência total. Os investigadores concluem que, quando o manete passa para a marcha lenta pela última vez, o copiloto o segura para a frente com toda a sua força. É uma resposta natural. O objetivo é colocar o avião o mais alto e veloz possível. Dadas as informações que a tripulação desse voo tinha, eu ousaria dizer que 99% de todas as tripulações de voo teriam reagido da mesma forma. Com o manete preso à frente, na próxima vez que o reversor abre, o copiloto está empurrando enquanto a automação está puxando. A força combinada é maior do que os programadores previram. Isso rompe o cabo. As conchas do reversor de empuxo estavam completamente acionadas e com o empuxo total em um dos motores em reverso e o empuxo total no outro motor em propulsão. O avião inclina violentamente para a direita. O comandante luta para estabilizar o avião, mas seus anos de experiência não bastam. No momento que arrebenta o teleflex cable, era irreversível o acidente. Naquela altura, eles não tinham opção. Fizeram tudo o que era humanamente possível. Os investigadores concluem que o acidente foi causado por uma combinação rara de falhas, todas contribuindo para um acidente que deveria ter sido impossível. Primeira coisa de ensinamento que veio dessa investigação, não existe nada isento de falha. A gente tem que sempre estabelecer parâmetros, dar conhecimento, fazer treinamento no sentido de você poder administrar determinados tipos de problema que eles, embora sejam remotos, mas eles podem acontecer. Após o acidente, a companhia aérea TAM acrescentou um novo treinamento para ensinar aos pilotos como responder se um reversor for acionado durante a decolagem. A Fokker aperfeiçoou o sistema de reversor de empuxo. Ela também modificou o alarme da cabine. Agora os pilotos serão avisados caso um reversor acione na decolagem. Uma investigação que ninguém aprendeu nada com ela não tem o menor valor. O importante é exatamente a gente aprender e aprimorar a nossa atividade. Mas no momento que nós somos conduzidos a investigar um acidente, a nossa busca é incessante para saber os porquês, de forma a prevenir outros acidentes.